E é isso que eu quero jogar, inclusive, pro professor. A gente tem um vídeo, pessoal, coloque um vídeo do camarote lá na Globo News falando sobre o que aconteceu. Por favor. Qual a lógica disso, a percepção no Palácio do Planalto? Porque pela primeira vez no governo Lula, você tem uma união dos comandos da Câmara e do Senado. Câmara e Senado, ou seja, presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão jogando juntos. Então, é diferente do que acontecia no primeiro biênio do governo Lula, quando havia uma rivalidade entre o então presidente da Câmara, Arthur Lira, e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa unidade da Câmara e do Senado, principalmente dos comandos das duas casas, acaba fortalecendo o Legislativo como um todo, no enfrentamento ao Palácio do Planalto e no enfrentamento também ao Supremo Tribunal Federal, especialmente no caso das emendas, que a gente vai ver, inclusive ainda essa semana, Davi Alcolumbre e Hugo Mota indo juntos para a audiência com Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, para dar uma demonstração de unidade do Legislativo. E ainda mais, depois de imprimir essa derrota, que é uma derrota histórica, porque um decreto legislativo, ele não era derrubado pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, desde a época do governo Collor. Exatamente. Bom, como o Camarote fez questão de falar na Globo, é uma derrota histórica. E eu acho que é algo que a gente precisa começar a prestar muita atenção, porque é uma coisa que não acontecia desde 92. Então, isso mostra que o desgaste está chegando no ponto. Sabe quando você vai esticando a corda, você estica a corda, e aí, quando você solta, ela volta com tudo para o outro lado? Eu acho que a gente está chegando nesse ponto com o governo Lula. Embora a gente já devesse ter chegado nesse ponto há muito tempo, a gente sabe que no Brasil a maioria das coisas funciona melhor quando começa a mexer no bolso. E a situação do governo Lula no Brasil está mexendo muito, muito no bolso de todo mundo. E é isso que eu queria jogar para o professor comentar, porque além de ser uma derrota histórica, a gente vê que até no tom do próprio Camarote, ele fala que não, porque o Legislativo está se unindo para combater o Executivo e o Judiciário, como se isso fosse necessariamente uma coisa ruim. Acontece que se a gente funciona num esquema de 3 poderes, que é como nós funcionamos, isso não deveria de forma alguma ser visto como algo ruim, porque os poderes são independentes, ou pelo menos deveriam ser, né? A gente não sabe por quanto tempo essa queda vai continuar, né? Porque justamente por falta de independência entre os poderes. Mas eu queria ouvir de você sobre esse tom negativo, sabe? Como se o legislativo fosse obrigado a se dobrar aos outros 2 poderes e como se essa independência entre os 3, que é uma pseudo-independência, como se ela fosse algo negativo para nós, professor. Eu acho que vocês estão muito empolgados, muito animados por um assunto que eu acho que a gente tinha que entender que o IOF é uma pauta muito impopular. Eu acho que não. O governo está desgastado, esse ponto da corda esticada já passou há muito tempo, né? À toa que o STF está com tantas atuações, porque efetivamente nós temos aí um Estado que de democracia deixou de ser há muito tempo, independente de poder, acabou há muito tempo. O negócio é que eu não vejo um enfrentamento. Eles estão se unindo para rever esse posicionamento. Não, é porque os caras estão pensando na eleição do ano que vem, rapaziada. Ninguém quer ser o cara que votou a favor de aumentar imposto. Como você disse muito bem, quando dói o bolso, o brasileiro se revolta. E o IOF ia doer no bolso de todo mundo. O que a oposição fez um trabalho muito bom foi nas semanas anteriores fazer material, divulgar, mostrar essa impopularidade para a população, para ganhar esse tração de impopularidade, para realmente as pessoas entenderem que o IOF ia e vai atrapalhar muito todo mundo, ao chegar ao ponto do Centrão falar assim, não, essa pauta aí tá vencida. Eu acho que ainda deve ter rolado, eu aposto, não sei quanto, mas que os 2 presidentes das casas, eles se uniram para ligar e pedir desculpa pro chefe, né? Falar assim, olha, nós não conseguimos segurar a rapaziada aqui não, esse tema é muito difícil, vai dar encrenca, mas, o pessoal precisa ganhar voto pro ano que vem, moçada. Nós ajuda vocês em todas as pautas que vocês quiserem, mas pauta que tá vencida, que tá muito clara a impopularidade dela, nós não vamos conseguir segurar o Centrão. Darcy, meu amigo, Vossa Excelência, muito obrigada pela participação hoje. As redes sociais do Darcy estão aqui embaixo também. Foi ótimo, muito bom mesmo. Tornou um debate riquíssimo. Eu gosto muito quando a gente consegue entrar em discussões que não viram brigas.
elas são apenas discussões, a gente precisa muito mais disso na direita, e você também enriqueceu muito a bancada hoje, como sempre. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigado, Duda, e parabéns pela condução. Tá todo mundo elogiando você como âncora aqui. Gostei de ver. Você foi muito dinâmica. Estou muito feliz, muito honrado por ter participado. Obrigado, professor. Obrigado, Enio. Fazer um registro aqui, porque eu preciso fazer esse registro. Gente, trabalhei no Congresso nos últimos 4 anos. Tudo é combinado, gente. É tudo um teatro. Vocês acham realmente que o Hugo Mota recebeu o Haddad na casa dele, fizeram uma reunião com vários parlamentares e senadores para agora o governo ter essa derrota? E aí, falar, o governo vai judicializar ou não? Anotem o que eu vou dizer para vocês. Se judicializar, é porque o acordo era esse, para poder deixar isso nas costas do STF. Se não judicializar, é para que o Lula tenha uma retórica para poder dizer, tá vendo aí? Encontramos uma outra solução. Tudo isso é combinado. Sabe por quê? Porque nos outros casos em que o governo teve que recuar, o governo simplesmente tirou a matéria, como no caso do projeto de lei complementar 1227, né, quer dizer, foi uma medida provisória do número 1227 que tratava da compensação do PIS e COFINS. Não acreditem no que vocês estão lendo no jornal, por favor. O governo não teve grande derrota nenhuma, isso faz parte de um teatro, e o passo seguinte vai ser meter a mão no seu bolso, e é você quem vai pagar essa conta. Essa grande derrota hoje foi uma vitória para o Congresso para que ele pudesse fazer o que fizeram ontem, que é aumentar o número de parlamentares, e que não vai parar aí. Então, ontem o Brasil foi assaltado e está batendo palma porque o governo foi derrotado. Não foi. Isso é tudo teatro. milimetricamente calculado. Tudo milimetricamente calculado.